Bem, nós estamos fazendo um estudo sobre Pedro, né? O objetivo será estudar as duas epístolas de Pedro, né? As duas cartas de Pedro, tá? E nesta preparação que estamos fazendo de duas aulas, né? Estamos estudando algumas coisas que envolveram tanto a carta como a pessoa de Pedro, né? Semana passada estudamos a respeito do sacerdócio universal que Pedro fala em sua carta, né? Em uma de suas cartas. E hoje nós vamos estudar uma situação em que Jesus fala com Pedro e que gerou, não o que Jesus falou para Pedro, né? Mas a má compreensão de algumas pessoas acabou levando a um equívoco, uma doutrina errada, né? Então quero convidar aí os irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Leremos a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Bem, essa passagem, ela gerou uma interpretação bastante equivocada, né, a respeito dessa situação que dizem, né, que Jesus, então, ele edifica a igreja na pessoa de Pedro. E aí surgiu a doutrina da sucessão apostólica, né, mas que causou uma complicação maior através da Igreja Católica Romana, mas que no meio evangélico algumas igrejas também seguem, não no sentido de ser Pedro o primeiro Papa, né, como na Igreja Católica Romana, mas de terem apóstolos, né, a sucessão apostólica. Então, neste pequeno apanhado aqui que vamos fazer sobre essa situação de Pedro, nós vamos analisar três coisas, né? Ou melhor, 4 coisas de forma bem rápida. Primeiro, essa questão da pedra, né? Que Jesus fala: tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Depois nós vamos estudar o que Jesus fala para ele, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Vamos estudar o que é essas chaves do reino dos céus. Vamos analisar também a questão do celibato, porque infelizmente nós vemos vários evangélicos tentando refutar essa questão de Pedro não ser o primeiro Papa, afirmando o casamento de Pedro, que Pedro tinha sogra, né? Isso não é uma refutação dessa doutrina, né? Os católicos romanos, quando veem cristãos ou evangélicos tentando refutar essa doutrina, dizendo que Pedro não poderia ser Papa porque ele tinha uma sogra, né? Realmente eles nem consideram, porque realmente isso não é uma refutação, né? Mesmo porque a doutrina católica romana não era fundamentada nisso. E também a questão da sucessão apostólica, tá? Então, para que a gente possa fazer bem resumido, vamos começar agora falando sobre pedra, que Jesus diz aqui, né? No verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tá? Antes disso, só um comentário aqui no verso 17, né? Jesus chama ele de Barjonas.
Toda vez que você vê a palavra, esse prefixo bar ou bem na frente, tá? Quer dizer que é filho de. Então, o pai, aqui quando fala Simão, né, que era o nome original de Pedro, né? Simão Bar Jonas, quer dizer que o pai dele se chamava Jonas. Então, Bar é pai, tá? Então, Bartimeu, o pai dele era Timeu, chamava-se Timeu, tá? E por aí vai, todos os, onde tem Bar ou Ben Ur, o pai era Ur, tá? Deu para entender, né? Isso aqui? Então vamos ver essa questão de pedra aqui. Quando Cristo fala para ele, pedra, né, você é Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, ele não está falando sobre a pessoa de Pedro, mas sim sobre o ministério apostólico, né? Então o ministério apostólico, ela é edificada, a igreja ela é edificada no fundamento apostólico. Cristo, ele treinou os seus apóstolos para lançarem os fundamentos doutrinários da igreja. A igreja, então, ela é edificada nesses fundamentos doutrinários, tá? Então, o próprio Pedro, ele declara ser Cristo a pedra de fundação e não ele, tá? Vamos ver ali em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 5 a 8. Que é o próprio Pedro dizendo, né? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Estudamos a semana passada o sacerdócio, né? A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Tá? Então Pedro está se referindo a Cristo como pedra, né? Então o próprio Pedro, ele se refere a Cristo como pedra, obviamente não é ele, esta pedra angular, tá? Mas sim o ministério apostólico. Também quero convidar os irmãos para verem aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Tá? Então nós vemos que esta pedra que Cristo se refere a Pedro, que vai edificar a igreja, é o ministério apostólico, porque o próprio Cristo é a pedra angular. Então Cristo deu este fundamento para os apóstolos lançarem, né, tudo que aprenderam com ele como doutrina para a igreja. Tudo bem até aqui? Tá? E também gostaria de convidar os irmãos para a leitura aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Os versos 42 a 44. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então o próprio Cristo, né, menciona isso que Pedro mencionou na carta, que as Escrituras já mencionavam, uma profecia a respeito de Cristo. Então o próprio Cristo é a pedra, tá? Então a primeira coisa que a gente vai desmistificar aqui é que a igreja ela foi edificada em Pedro, ela não foi edificada em Pedro. Pedro faz essa confissão de quem é Cristo e Jesus fala: você só conseguiu revelar isso porque o próprio Deus te revelou. Nesse texto que nós lemos aqui: és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tá?
E aí Jesus então vai falar, no verso 19 ali do capítulo 16, onde nós lemos essa passagem, né? Deu para entender que a pedra é Cristo, não Pedro, né? Deu para entender. E o verso 19 diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, veja que essas chaves do reino dos céus, que Cristo fala nessa passagem aqui para Pedro, Cristo não está dando para Pedro, mas Cristo está dando para a igreja que está sendo edificada aqui neste fundamento apostólico, tá? Nesta ocasião em que Pedro faz essa confissão. É por isso que Cristo está falando. Pedro fez essa confissão, então Cristo está falando isso. Vamos entender que essas chaves do reino não é Pedro que tem, mas a igreja, tá? Vamos ver, convido os irmãos para a leitura aqui em Mateus mesmo, capítulo 18, a partir do verso 15. Uma passagem até bastante conhecida para nós. Capítulo 18, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Tá? Então veja, vamos ler o 19 e o 20. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então veja que o Senhor Jesus, ensinando a disciplina eclesiástica aqui, ele aborda essa questão da chave dos reinos dos céus, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, a questão da disciplina: se alguém errar, ser admoestado, em particular, que é o que nós chamamos de primeiro anúncio. Se essa pessoa não aceitar, isso ser levado à igreja, né? Isso ser levado à igreja, que nós chamamos de segundo anúncio. E se mesmo assim essa pessoa recusar, aí então é a excomunhão, que fala, considera-o como gentio e publicano. Nesta passagem que o próprio Cristo ensina a disciplina, ele vem a abordar a questão da chave do reino dos céus, né? Verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, eis aí o próprio Cristo ensinando, né? Antes da confissão de Pedro, tá? Ou melhor, até depois da confissão de Pedro, mas ensinando a igreja, ensinando na igreja, tá? Isso daqui. Vamos ver aqui a pergunta 84 do Catecismo, ela vai abordar essa questão da chave do reino dos céus, né? Veja a pergunta 84. Como se abre e fecha o reino dos céus pela pregação do Evangelho? Tá? Porque a pergunta 83 vai dizer, o que são as chaves do reino dos céus? Resposta, a pregação do Santo Evangelho e a disciplina eclesiástica, conforme nós vimos aqui em Mateus 18, né? É por esses 2 meios que o reino dos céus se abre para os que creem e se fecha para os incrédulos. Pergunta 84. Como se abre e se fecha o reino dos céus pela pregação do Evangelho? Resposta. De acordo com o mandamento de Cristo, o reino dos céus se abre quando se proclama e se testifica publicamente a todo crente, individual ou coletivamente, que Deus de fato perdoou os seus pecados por causa dos méritos de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho como a fé verdadeira. Então aqui é a chave que abre o reino dos céus, tá? E se fecha, o reino dos céus se fecha quando se proclama e se testifica a todos os incrédulos e hipócritas
que, enquanto não se arrependerem, a ira de Deus e a condenação eterna permanece sobre eles, segundo este testemunho do Evangelho. Deus os julgará tanto nessa vida quanto na vida por vir. João 12,48 diz que quem rejeita Cristo já tem quem o julgue. A própria palavra que ele fala, ou seja, o próprio Evangelho vai julgar essa pessoa. Então, a chave do reino dos céus, ela está com a igreja. O reino dos céus se abre quando a igreja proclama o Evangelho e as pessoas são penitentes, se arrependem dos seus pecados, e seus pecados, então, são declarados perdoados por Deus. E se fecha quando a igreja prega e as pessoas rejeitam, né? Então, para essas pessoas foi manifesta o reino dos céus, mas essas pessoas estão em condenação. Irão para a condenação, permanecem sobre a ira de Deus. Jesus, o próprio Senhor Jesus fala em João, né? No começo da carta de João, que aquele que crer será salvo, aquele que for rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Tá certo? Ficamos com dúvida aqui? Não? Tá. A terceira coisa que eu quero abordar aqui com os irmãos de forma bem rápida com os irmãos de forma breve é a questão do celibato. Embora nessa confissão de Pedro que nós lemos aqui em Mateus 16, não está sendo abordada a questão do celibato, historicamente, nós vemos que no meio evangélico, pessoas tentando refutar a doutrina católica romana, que diz que Pedro foi o primeiro papa, né? E os outros papas são sucessores de Pedro. Erroneamente, essas pessoas tentam argumentar que isso não pode ser possível porque Pedro era casado e tinha sogra. Isso, os católicos romanos nem consideram uma argumentação dessa, né? Porque a doutrina deles não impedia que os sacerdotes fossem casados. Os primeiros papas, eles poderiam se casar, tá? Somente no ano 304 depois de Cristo, nos concílios de Elvira e concílio de Nicéia, é que proibiram os ministros religiosos de casarem-se após a ordenação. Então, na época de Pedro, não havia proibição alguma, né? Então, a Igreja Católica nem existia, mas eles consideram que existia, né? Mas, para todos os efeitos na doutrina deles, os sacerdotes casavam, os papas poderiam casar antes, os sacerdotes poderiam casar antes desse concílio de Elvira e concílio de Nicéia, né? Então, o fato de Pedro ter uma sogra, para eles não representa nada, isso não é argumentação. O que nós argumentamos é que não é Pedro a pedra, mas sim Cristo, naquela confissão, conforme nós vimos aqui, né? Não está nas mãos do Pedro e de uma suposta sucessão, né, de Pedro, as chaves do reino dos céus, mas nas mãos da igreja, as chaves do reino dos céus. E a questão do celibato, eles têm uma certa base bíblica para a questão do celibato, né? Eles não têm base bíblica para impor ou para proibir o sacerdote de casar, tá? Mas eles têm uma base bíblica para aquele que quer seguir a vocação, aderir ao celibato, mas o celibato não é obrigatório, teria que ser ou deverá ser voluntário. Então o erro da Igreja Católica não é propriamente o celibato, mas sim a obrigatoriedade, a partir desses dois concílios que nós vimos aqui, né, do século IV, a obrigatoriedade do sacerdote, ou a proibição, digamos assim, do sacerdote casar-se, tá? Quero mencionar aqui com os irmãos, no capítulo 19 de Mateus, o Senhor Jesus vai estar falando a questão do divórcio, mas aqui ele vai abordar essa questão do celibato, tá? Então vamos ler aqui Mateus a partir do verso 1. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando:
É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não os separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Até aqui, que agora, aqui, a partir do 11, ele vai falar do celibato. Mas veja que, desde o verso 1, quando os fariseus estão questionando Jesus a respeito do divórcio, Jesus em nenhum momento ele faz alguma proibição ao casamento. Em nenhum momento. Ao contrário, né? Ele tenta fazer com que se não desfaça um casamento, mas não que seja proibido em algum segmento, em algum grupo de pessoas, o casamento, como no caso de sacerdotes, tá? Ou no caso de oficiais, né? Oficiais da igreja, pastores e presbíteros e tudo mais. Não existe proibição a isso. Mas aqui ele vem falar da questão do celibato, e aí ele vai falar então que esse celibato é voluntário. Olha só, verso 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos, porque eles falam, né? Os discípulos falam para ele, verso 10, disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. O que os discípulos estão falando? Então é melhor não casar, né? E ficar solteiro. Aí o verso 11, Jesus fala: Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas àqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então veja que o Senhor Jesus, ele aprova o celibato, né? Não que as pessoas não devam casar, não é isso. Ao contrário, não há, vocês estão entendendo, né? Não há proibição alguma ao casamento. Quando Paulo, falando a Timóteo e a Tito a respeito dos ofícios, né? De ministros, né? Presbíteros, diáconos, tudo, ele diz ser marido de uma só mulher. Né? Então ele não há proibição de casar. Os oficiais não são proibidos de casar. Mas aqui, Cristo, ele reconhece como legítimo o celibato, desde que o que quer ser celibatário, ele mesmo faça esse voto voluntariamente. Tá? Então veja só. Verso 12. Porque há eunucos de nascença. O que quer dizer ser eunucos de nascença? São homens que nasceram sem condição de ter uma mulher. Por uma questão física, por alguma, talvez, pode se enquadrar aqui até a falta de afeição natural. São homens que nasceram sem condições de ter uma mulher. São os eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. Por quê? Era comum, né? Os nobres, os reis, os imperadores terem harém. Então os homens que faziam a proteção, que cuidavam daquelas mulheres, eles eram castrados. Então esses reis, esses nobres castravam aqueles homens. Então os eunucos, eles eram castrados, para que não acontecesse de eles terem algum relacionamento com as mulheres, né? Então, olha só, há eunuco de nascença, homens que nasceram sem condições de ter uma mulher, tá? Há outros a quem os homens fizeram tais, os homens fizeram eunucos. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admite. Então o que acontece?
é voluntário. Esses homens que partiram para essa decisão do celibato, eles fizeram isso voluntariamente, ou seja, em nenhum momento a igreja ela tem uma ordem ou de Cristo ou ordem apostólica em que os oficiais não possam casar, têm que ser celibatários. Tá? Então o erro da doutrina é que os oficiais, no caso deles, que eles ainda chamam de sacerdotes, né? No caso, o erro deles é a obrigatoriedade. Se um daqueles são vocacionados ali para ser padre, cardeal, alguma coisa assim, quer ter o voto de celibato, né? É como nós aqui, se alguém quiser, né? Tem erradamente, em algumas denominações, eles obrigam o oficial a ser casado. Isso, a Bíblia não obriga a ser casado. Quando fala ser marido de uma só mulher, quer dizer que se ele for casado, ele não pode ter duas mulheres. É só isso que quer dizer ali, né? E aí eles obrigam, isso também não pode. Então, se a pessoa tem uma vocação, mas se ele é celibatário, ele vai entrar em conflito, porque na denominação dele ele é obrigado a casar. E se ele está na condição do primeiro eunuco aqui, que nasceu com algum problema que não possa ter, então ele não pode ser um oficial. Então, essas questões, né, devem ser revistas por essa igreja. Nós precisamos pegar pelo bom senso a palavra de Deus. Está ficando claro aqui, irmãos? Então o celibato ele existe, Cristo aprova o celibato, Cristo aprova o casamento e aprova o celibato, tá? Mas não obriga nenhum nem outro. Então o celibato para homens que poderiam ter uma mulher se quisessem, mas decidem não ter para ser um missionário, alguma coisa, esse celibato teria que ser voluntário, certo? Então nós vimos aqui três coisas, tá? Primeiro, a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. E foi edificada no fundamento apostólico, a igreja. A chave do reino dos céus não é para Pedro e seu sucessor, mas a igreja, no geral, tá? Os oficiais da igreja e tudo mais, não o Papa, tá? E o celibato, se algum vocacionado quiser ser celibatário, ele pode. Tá? Mas ele não é obrigado a isso, tá? É melhor casar, né, do que viver abrasado, como diz o apóstolo Paulo, certo? Tá bom? E depois, então, para nós finalizarmos, né, vem a questão do vicários. O que é vicários, né? Já comentei com a igreja em outra oportunidade. Essa palavra vicários, no latim, é traduzida para nós no português como vigário. Vicários quer dizer substituto. Então, essa doutrina, ela é amarrada, essa doutrina católica romana, né? Ela nasce da má interpretação de Mateus 16, 18, na confissão de Pedro, e ela é amarrada aqui com a sucessão apostólica. Então, por isso que fala que o Papa é vigário, é vicários, né? Que seria substituto de Pedro, tá? A sucessão apostólica, ela é um erro, ela não pode acontecer, e eu vou comentar um pouquinho com os irmãos para nós encerrarmos esse estudo, tá? Um apóstolo, ele é um mensageiro, um emissário, isso que a palavra apóstolo quer dizer, um mensageiro, um emissário. Mas é alguém incumbido de uma missão única, intransferível e irrevogável, tá? Então podem haver outros apóstolos? Pode. Mas não apóstolos de Cristo. Por quê? Porque a missão dos apóstolos que Cristo chamou era uma missão única, irrevogável, tá? E intransferível. Não existe mais. Cristo não está chamando mais apóstolos para esta missão, tá? Então, um apóstolo seria um emissário. Se você faz uma procuração para alguém vender o teu carro, essa pessoa vai como um enviado seu. Mas a missão é só vender o carro, não as outras coisas. Tá? É uma missão única, intransferível e irrevogável que ele tem. A partir do momento que o carro foi vendido, acabou a missão dele. No caso dos apóstolos, a partir do momento que os cânones estão completos e as doutrinas da igreja foram lançadas, acabou a missão deles, certo? Então, alguém que é incumbido de uma missão única, intransferível e irrevogável. No caso dos apóstolos de Cristo, a missão era pregar e lançar os fundamentos doutrinários da igreja. As doutrinas da igreja já foram lançadas, todas
estão encerradas nos cânones, né? Então Jesus chamou, ensinou, capacitou e enviou seus apóstolos para lançarem as doutrinas da igreja. Portanto, após a conclusão do Novo Testamento, não existe mais a necessidade de apóstolos, porque as doutrinas já foram todas lançadas pelos 12. Então, o que gerou tantos desvios na Igreja Católica Romana é a questão da sucessão apostólica, porque sendo um substituto de apóstolo, sendo um apóstolo, o Papa pode lançar doutrinas, e efetivamente ele lança doutrinas ao longo da história. Se você acompanhar a história da Igreja Católica Romana, são doutrinas novas que foram surgindo, né, desde que a Igreja se tornou imperial no século IV até hoje. E principalmente a partir do século XIX para cá, onde aumentou o índice, né, de doutrinas que foram lançadas. Tá? Então, isso não pode acontecer. Segundo as Escrituras, as condições para ser um apóstolo de Cristo eram receber a revelação diretamente de Cristo. Quero convidar os irmãos para verem aí na carta aos Gálatas, capítulo 1, os versos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, receber a revelação diretamente de Cristo. Hoje, as pessoas recebem a revelação do que já está revelado nas Escrituras, e outros homens que ordenam apóstolos. Isso não pode acontecer. Somente Cristo poderia dar essa revelação para eles, né? E chamá-los para este fim, tá? Uma outra condição para ser um apóstolo de Cristo era sofrer pelo Evangelho. Veja aqui em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Bem, essa exposição que o apóstolo Paulo faz aqui do ministério apostólico, nós não vemos isso nos papas e muito menos nos apóstolos dessas denominações. Nós vemos exatamente o contrário. Eles têm uma vida até que muito boa. Então, uma condição, a pessoa querer ser um apóstolo e negar o porquê que os apóstolos foram chamados e o sofrimento que eles tiveram na imitação de Cristo para lançarem os fundamentos da igreja, é no mínimo imoral, é injusto isso. Então os apóstolos, para serem apóstolos de Cristo, eles devem receber a revelação diretamente de Cristo, sofrer pelo Evangelho, serem chamados por Cristo e serem obedientes. Aqui em Romanos, capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 4 e 5. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Tá? Então, chamados por Cristo para a obediência. Ter estado em contato com Jesus Cristo
enquanto ele esteve no seu ministério terreno, né? E ser testemunha